Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de recursos humanos, onde nós vamos fazer o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3 nós estaremos falando sobre entrevista de emprego e no capítulo 4 gestão de pessoas. Ok? Eu estou com a apostila de vocês aberta aqui. Então vamos lá para a página 39, que vai estar falando sobre a entrevista de emprego. Aqui vai ter um estudo de caso da entrevista de João. Nessa apostila aqui nós sempre vamos estar falando, sobre o João nesses estudos de caso. Então eu vou fazer uma leitura aqui só para a gente dar continuidade. João conseguiu uma entrevista de emprego. Porém, como será a sua primeira entrevista, resolveu ligar para a Sabrina para sanar algumas dúvidas. Carmen, agência de emprego, sempre RH. Carmen, com quem estou falando? Olá, Carmen, tudo bem? É o João. A Sabrina está? Olá, João, está sim, aguarde um segundo. Oi, João, tudo bem? Sim, e você? Tudo ótimo, o que lhe posso ajudar? Primeiramente, gostaria de agradecer pelos conselhos. Hoje me ligaram e agendaram uma entrevista de emprego. Vocês lembram que na aula passada a Sabrina ajudou ele no currículo, né? E agora ela vai dar a orientação da entrevista de emprego. Aí o João vai falar para ela, porém nunca participei de uma entrevista antes e por isso entrei em contato. O que devo fazer? Sei como posso ajudar. Anota algumas dicas. Para ir bem em uma entrevista de emprego, deve planejar. Costumo comentar com os clientes que a entrevista possui 3 etapas. Etapas antes, durante e depois. Aí vamos lá. Qual que é a orientação da Sabrina no antes, dessa entrevista? Primeiro, informar-se. Mesmo que o anúncio da vaga responda a tudo que você gostaria de saber, pesquise mais sobre a organização que está contratando, sobre o mercado dela, as oportunidades e concorrentes. Já vou falar sobre isso. Nada vai impressionar mais o seu entrevistador ou banca do que perceber que você tem conhecimento do assunto corrente sobre o tema. Não se limite ao site da empresa, pesquise notícias e, se possível, recorra a algum contato que conheça a organização. Quando ela fala nesse termo assim, é para você pesquisar a organização, tá? O mercado que ela está, as oportunidades e concorrentes. O que ela está querendo dizer com isso? Vamos lá, vamos para uma loja. Tá? Você foi chamada para trabalhar na loja X. Tá? Só que essa loja X, por exemplo, ela vende roupas masculinas, roupas femininas, roupas de criança. Tá? Aí vamos lá para um detalhe. Tá? Aí, a loja concorrente dela é a loja Y. Na loja Y, o que ela vai ter? Ela vai ter as mesmas roupas, tá? Tanto masculina, tanto feminina, tanto infantil, mas ela tem um detalhe que a loja X não tem. Tá? Qual que é o detalhe? A concorrente, a loja Y, ela vende plus size, que é as roupas tamanho grande. Então vamos lá. Aí na entrevista você já está sabendo que ela vende. Vocês vão trabalhar com roupa masculina, roupa feminina e roupa infantil. Tá? Uma dica que eu deixo para vocês. No caso, quando você estiver fazendo a entrevista, você já fez toda a pesquisa. Tá? Por que não jogar assim? Nós não trabalhamos com tamanho plus size, né? A empresa não trabalha com tamanho plus size. Não é interessante, por exemplo, você já dá a ideia para o entrevistador, tá, de algo que ele não tem. Talvez, por que a gente faz isso? Talvez já ficou tão rotineira, por exemplo, aquela rotina do dia a dia, tá? Por exemplo, e se vende bem roupa masculina, roupa feminina e roupa infantil, tá?
mas eles não se atentaram que tem um outro nicho, né, que a gente fala, tem um outro público que pode ser alcançado com isso também, que é o público plus size. Tá? Então, por que não começar? Por exemplo, a gente vai nas lojas, a gente vê, né? Tem o setor masculino, o setor infantil, o setor feminino. É tudo separado. Por que não separar um lugarzinho da loja para se montar um setor para iniciar de plus size? Por quê? Além dos três tipos de roupas que nós trabalhamos, o concorrente tem um tipo a mais. Talvez ele pode estar ganhando espaço por causa desse setor a mais que ele tem. Tá? Isso seria algumas ideias, algo que se pode pesquisar e procurar saber. Tá? E isso encanta quem está te entrevistando. Por quê? Já percebeu que você sabe do que a empresa, com que a empresa trabalha, tá? Também procurar a forma de atendimento da empresa, como que é, tá? Por exemplo, tem muitas lojas em Franca que você trabalha, aí a pessoa até te dá um cupomzinho com o nome, né? Ó, na hora que você for no caixa, você entrega esse cupomzinho. Para quê? Talvez eles ganham comissão, como comissão, né? E algumas lojas não têm a comissão. Por exemplo, o vendedor vai, te atende e ele só recebe o salário. Tá? E tem algumas que dão comissão. Mas isso daí depende do empreendedor. Ok? Então vamos dar sequência. Currículo. Tá? Daí nós já falamos na aula passada. Revise, reveja seu currículo. Tenha uma cópia dele consigo no momento da entrevista. E se algumas das suas respostas for divergente sobre o que constava no currículo que você enviou à empresa, explique a razão, pois seus entrevistadores irão perceber, ainda que não falem nada para você na hora. Então, por exemplo, talvez você, no currículo que você entregou, já fazia um tempinho que você te entregue. Vamos pegar assim, e lá você não tinha um curso de vendas. Tá? Lá você não tinha um curso de vendas. E na hora que vocês estão conversando, você vai citar que você tem um curso de vendas. Só que o entrevistador vai olhar no seu currículo e falar assim, opa, tem algo errado aí, porque aqui não tem. Tá? Mas aí, na hora que você falar, ó, tem um curso de vendas, inclusive, quando eu enviei o currículo para vocês, eu ainda não tinha esse curso. Tá? É algo, aí você pode, por exemplo, até levar uma cópia a mais, por exemplo, para você, né, acompanhar, e uma cópia para ele, ó, esse aqui é o meu currículo atualizado, e entregar o seu currículo atualizado para o entrevistador. Isso é muito válido. Aí evite emergências, tá? Ó, na véspera, durma bem e se alimente de forma segura. Chegue a tempo, ser pontual é extremamente importante. Eu sempre digo, tá? Eu sempre gostei de falar para os meus alunos, e até mesmo eu faço isso, né? Por exemplo, quando alguém me chama para conversar, qualquer coisa, eu sempre procuro chegar 15 minutos antes. Seja o que for, tá? Eu estou na empresa 15 minutos antes. Esses dias nós tivemos um caso, nós fomos resolver aí já do meu particular, a gente foi resolver um problema que estava tendo como impressora de um cliente. Tá? Aí o proprietário ligou, ó, eu vou estar na empresa às 15 horas, tá? Aguardo vocês, para a gente ver como podemos solucionar o problema. Até a impressora, por exemplo, a gente não trabalha com impressora, mas o cliente ligou para a gente lá para ver o que poderia fazer. Era 14h45, eu já estava na empresa. Tá? O proprietário chegou só às 15 horas, igual ele tinha combinado. Mas na hora que ele chegou, eu já estava lá esperando ele. Tá? E nós vimos que era um problema simples, tá? Nós mesmos resolvemos para ele. Deixamos o nosso cliente feliz, tá? Por ter resolvido, mesmo ele sabendo que nós não trabalhamos com impressora. Tá?
Mas no caso era só um probleminha na instalação dela. Nós corrigimos e deu tudo certo. Deixamos o nosso cliente feliz. Mas, ressalto, 15 minutos antes eu já estava lá, aguardando ele. Tá? Talvez eu chegasse 2h45, ele já estaria lá. Tá? Mas o nosso combinado foi 15 horas. Às 15 horas ele chegou e nos atendeu para explicar o problema que ele estava tendo. Tá? Então sempre falo e repito para vocês: cheguem sempre 15 minutos antes. Até aqui, ó, ele dá o autor da apostila dá esse exemplo aqui. Tá? Então vamos lá. Mesmo em casos de entrevistadores benevolentes que permitirão que você seja entrevistado mesmo chegando atrasado, a impontualidade conta muito pontos negativos. Planeje antes sua rota para chegar a tempo. Dependendo da natureza da entrevista, você pode ser entrevistado por chefes da área em que há vagas, e não tenha dúvida de que o tempo deles é valioso. Planeje chegar 15 minutos mais cedo e use o tempo extra para relembrar ou revisar suas anotações, ou mesmo para trocar ideia com outros candidatos, tá? Ou com alguém da organização que esteja na sala de espera, mesmo casualmente. Ok? Isso acontece muito. Talvez você vai fazer uma entrevista, o próprio, por exemplo, o gerente do setor. Quando eu estava na coordenação de algumas escolas que eu trabalhei, eu sempre fazia entrevista com os professores que a gente ia contratar. Eu até dei um exemplo para vocês na aula passada. O que eu fazia? Eu fazia uma primeira entrevista, conhecia o candidato. Tá? Na segunda entrevista, na segunda chamada que eu fazia com ele, eu colocava os professores que eu já tinha na escola, na sala, e essa pessoa ia dar aula pra gente ver como que ele sairia em sala de aula. Ok? Mas aí também depende de cada empresa, né? Aí, polidez. E outro detalhe que antes de a gente falar da polidez, evite aqui, né, a emergência. Por exemplo, se você levantar, talvez você tenha uma entrevista às 14 horas. Não, às 14 horas não. Levantar às 14 horas para largar a mão. Vamos pegar minhas anotações aqui que eu estou rabiscando aqui enquanto eu estou falando com vocês. Um exemplo, ó. Você tem uma entrevista às 9 horas da manhã. Aí você vai de carro ou de moto, tá? Ou você não tem nenhum dos dois, vai pegar um ônibus. Aí vamos lá. Você está de moto ou de carro. Se você levantar, por exemplo, 8h30, até você tomar banho, tá? Aí imagina uma situação. Você levantou, foi, tomou seu banho, trocou de roupa. Aí terminou de fazer isso, 10 para as 9, 8h50. Aí você sai, vai na garagem, pneu do carro ou da moto está murcho. Você não vai conseguir chegar 9 horas na sua entrevista, tá? A mesma coisa. Levantou 8h30, tá? Saiu, o seu ônibus passou mais cedo. Perdeu o ônibus, você não vai conseguir chegar. Então, se programe. Levante bem mais cedo, por exemplo, dependendo da distância, tem que levantar até mais cedo. Mas levante 1 hora antes, né? Ou 1h30 antes, para você chegar, para dar tempo de você fazer tudo com calma, verificar, por exemplo, se você tem que ir no borracheiro, tá? Ir para o ponto de ônibus mais cedo, para não correr do ônibus passar e você não estar no ponto ainda. Então tem tudo isso, tá? É meio igual, por exemplo, eu estou fazendo um outro tipo de trabalho. Por exemplo, a hora que eu saí às 6 horas para trocar o turno com outro rapaz. O rapaz me liga, fala assim: sério, vou atrasar porque o pneu da minha moto tá murcho. Ele chegou 6h45. Tá, então fiquei 45 minutos a mais
Tá? Por quê? Ele não teve essa sensatez de levantar mais cedo e verificar isso. Tá? Aí a pessoa não consegue chegar a tempo mesmo. Ok? Então vamos lá. Polidez. Seja educado e civilizado, tanto na sala de espera quanto na entrevista. Não masque chiclete, não fique olhando para o relógio, desligue o celular, evite fumar e não abuse do cafezinho. Então vamos lá. Isso é algo muito importante aí. Porque de todas essas dicas aí da polidez, tá? Que o autor está falando aí. Por exemplo, se você estiver numa entrevista, estou falando, por exemplo, comigo, e você vai numa entrevista mascando chiclete, eu já descarto de primeira. Tá? Eu posso até ir até o final da entrevista, mas eu não vou te contratar. Tá? Porque eu acho que é uma falta de respeito, tá, com a pessoa que está entrevistando. Por exemplo, ficar olhando no relógio está indicando que você está com pressa, que a hora passe logo. Tá? Desligar o celular, porque você na entrevista, se o celular tocar também. Se for no meu caso, eu te entrevistando, por que disso? Tá? Você vai me dizer, tá, sem palavras, que quando você estiver trabalhando, seu telefone vai tocar, qualquer hora que tocar você vai atender. Tá? Tem algumas regras nas empresas. Por exemplo, você tem que chegar, você tem que guardar seu celular. A empresa pode fazer isso. Tá? Se for uma regra dela, ela pode fazer isso. E aí, por exemplo, você pode falar assim, mas se acontecer alguma coisa com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha filha, a orientação é: ligue na empresa e peça para ser chamado. Tá? Então tem tudo isso aí que a gente tem que evitar. Evitar fumar, né? Por exemplo, você vai estar numa sala de espera, tá? Que ninguém fuma, somente você. Você não vai me acender o cigarro. Tá? E hoje, graças a Deus, nem pode, né? Hoje tem uma lei aí que a gente não pode fumar em qualquer lugar. As pessoas não podem fumar em qualquer lugar. Aí a gente ainda vê, né? Por exemplo, vai pro ponto de ônibus. Vamos pegar o terminal de Franca aqui. Mesmo ele sendo aberto, nas pilastras, né? Tá informando lá que não pode fumar naquela área. Tem sempre uns engraçadinhos. Me desculpa se alguém aí fuma e faz isso. Tá? Aí a gente vai mais à frente, né? Nós questionamos tanto as coisas erradas que o governo faz e nós também fazemos. Por exemplo, vamos lá. O exemplo do cigarro é um. Tá lá que não pode fumar lá, o pessoal fuma. Tá? Por exemplo, já vi muitas pessoas se gabarem. Tá? Por exemplo, foi em algum lugar, a atendente ou caixa deu troco a mais. Tá? A pessoa deu troco a mais. Se acontecer isso, pessoal, tá? Chega, ó, você me deu, por exemplo, R$5 a mais, R$10 a mais. Tá? Por quê? Hoje foi com essa pessoa. Amanhã pode ser você que está trabalhando e acontecer isso com você. Todo mundo está sujeito ao erro, tá? A errar. Então, por exemplo, o que vai acontecer? No final do dia, essa pessoa vai ter que arcar com o pagamento dela. Mas você pode falar assim: sério, mas foi ela que errou, foi falta de atenção. Tudo bem, tá? Mas ninguém está isento do erro. Todo mundo pode errar. Tá? Então, por exemplo, você falando, você me deu, por exemplo, R$5 a mais, R$10 a mais. Aquela pessoa já vai se atentar, falar, nossa, se ele não tivesse me falado, eu teria que pagar isso no final do dia. Tá? Então é tudo. Aí o que eu falei do governo, né? Por exemplo, se você pega esse troco, você viu que o troco está a mais, colocou no bolso e foi embora, você está agindo como o governo mesmo. Tá? Não é milhões que o governo desvia, tá? De R$5, R$10 que nós também colocamos no bolso erroneamente, certo? O efeito é o mesmo. Então vamos lá. Traje. Use o bom senso na hora da escolha de roupa. Tá? Isso tem uma dica interessante que eu vou dar para vocês.
Separe e revise-a, já na véspera. Mostre que você dedicou para escolher uma roupa adequada a um ambiente profissional e à imagem da organização, mas não exagere. Por exemplo, vamos lá. Você vai fazer uma entrevista num escritório, ok? Aí você, por exemplo, com aquelas dicas anteriormente de pesquisar antes, tá? De você ir atrás para saber como que é a empresa, o que acontece? Por exemplo, a mulher, a moça, né? E o rapaz, vamos pôr. O que vai acontecer? Você já viu, por exemplo, que para aquela área que você vai ser entrevistada, a mulher usa uma saia preta, tá? Uma camisa, tá? Você já tem o perfil que a pessoa trabalha, tá? Como ela é a vestimenta daquele. Se você tiver, tá? Coloque a saia preta, coloque a camisa, tá? Talvez você já reparou que a pessoa trabalha com um salto, tá? Se você tiver, vá bem vestida, tá? Da forma que você sabe que as moças daquele setor trabalham, tá? Você vai ganhar ponto com isso. O rapaz a mesma coisa. Por exemplo, vai ser uma entrevista e você já reparou, por exemplo, o pessoal usa camisa, roupa social com gravata. Coloca uma roupa social, gravata, tá nada muito chamativo. Por exemplo, você não vai colocar uma camisa laranja com uma gravata vermelha, né? Então, coloca lá, por exemplo, o pessoal usa traje, uma gravata preta padrão, né? Uma camisa azul clara. Então, se você tiver, se não tiver, mas com uma discreto e elegante, né? É o chamado clean, né? Sem ser muito chamativo, tá? Igual aqui, ó, não exagere, né? Aí antecipe o mais difícil. O que seria isso? Ó? Planeje boas respostas, mas sempre totalmente sincera. Tá? Você tem que dar boas respostas, mas verdadeiras. Tá? Por exemplo, o entrevistador, a gente precisa de alguém que tenha conhecimento de Excel. Você conhece? Opa, conheço tudo de Excel. Aí vai numa prova prática, ou por exemplo, a pessoa te contrata, e a hora que você for fazer, você não saber fazer. Tá? Isso vai ficar muito feio para você e você já perde totalmente a confiança. Mesmo se você dispõe a fazer um curso, tá? A confiança já foi quebrada. Tá? E quando a confiança é quebrada, é difícil resgatar. Ok? Aí, ó, então vamos lá. Planeje boas respostas, né? Mas sempre totalmente sinceras, para perguntas potencialmente difíceis, como a lista de pontos fortes e fracos, ou a razão pela qual você deixou o seu último emprego. Tá? Uma boa resposta para a questão dos pontos fracos começa com: eu percebi que não estou tão bem quanto gostaria no aspecto X, e por isso ultimamente tenho tentado corrigir isso fazendo Y. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Excel que eu citei. Tá? Eu percebi que eu não estou tão bem, tá, em Excel, igual eu gostaria de estar. Mas estou fazendo curso para me aperfeiçoar nesse programa. Mas só é boa se for verdade mesmo. Então, por exemplo, se você não estiver fazendo o curso, não fale que você está fazendo. Aí você muda, né? Eu estou pecando no Excel, mas pretendo, tá, cursar para me aprimorar nesse programa. Ok? Não mentiu, falou a verdade e segue em frente. Aí vamos lá para o estudo de caso de novo, né? E volta para o João. Ó. Nossa, bastante informação, mas o meu maior medo são as perguntas. O que eles podem perguntar? E a Sabrina vai falar para ele. Na entrevista pode ser um pouco impessoal, a fim de conseguir certo relaxamento do entrevistado e assim conhecê-lo melhor. Por exemplo, tem entrevistador que tem aquele dom, né? Por
por exemplo, deixar a conversa parecendo que é informal, tá? Mas nessa informalidade que ele joga, ele está buscando informações que ele precisa de você. Tá? Então, mesmo assim, o entrevistador levando a conversa aparentemente para a informalidade, tá? Fique atento, porque ele está pescando informações aí que ele pega de você. Tá? Então vamos lá. Sendo assim, irão perguntar sobre vida profissional. Então vamos lá. Para verificar se o candidato já trabalhou, quantas vezes mudou de emprego e quais os motivos da mudança. Tá? Sua experiência profissional. Aí, por exemplo, essa pergunta, para verificar se você já trabalhou. Ah, você já trabalhou. No currículo vai estar, certamente. Ok? Aí pode olhar e falar assim, nossa, estou vendo aqui que você trabalhou de outubro de 2020 a novembro de 2020. Mas o que aconteceu aqui que você ficou só um mês nesse trabalho? Tá? E não adianta você mentir, você vai falar o real motivo. Talvez a empresa quebrou, tá? Talvez o contrato de experiência venceu, vocês não entraram num acordo. Tá? Então você vai falar, jogar real mesmo para o entrevistador. Tá? E sua experiência profissional. Talvez você não trabalhou registrado e você sabe fazer algo que você inclusive não citou no seu currículo. Você pode falar isso para o entrevistador também, tá? E pode falar, ó, eu não citei porque eu não sou registrado, eu não tenho essa experiência na carteira, mas faço isso muito bem. Tá? A vida escolar, para verificar se o candidato estuda, parou de estudar, e se for o caso, por que isso ocorreu? Tá? Se você parou de estudar, por que você parou de estudar? Se pretende continuar estudando, de quais matérias mais gosta. No caso do estudo, por exemplo, eu não sei se eu comentei com vocês na aula passada ou em aulas anteriores, eu sempre trabalhei em período tarde e noite. Raríssimas vezes eu trabalhei, a gente fala no horário normal, né? Manhã e tarde. Tá? Por exemplo, entrar às 9 ou às 8 e sair às 18. Então, eu sempre trabalhei, por exemplo, entrava meio-dia ou entrava às 13 e sempre saía às 22. Tá? Esse foi sempre o meu horário. Aí, vamos lá. Há pretensões profissionais, tá? Para verificar o que o candidato espera da empresa e o que pretende dar-lhe em troca. Tá? Eles vão querer saber o que você está esperando da empresa, mas também o que você pode fornecer para ela, principalmente, né? O que você pretende fornecer para ela. Tá? Vida familiar e social, tá? Para verificar se o relacionamento do candidato com a família e os amigos são bons. Aí, essa parte aqui, pessoal, já entra as redes sociais também, tá? Por exemplo, hoje muitas empresas buscam nas redes sociais informações sobre o candidato. Tá? Aí, se gosta de uma baladinha, se gosta aquelas fotos sempre com cerveja na mão, tá? Então isso tem que ser bem, a gente tem que tomar cuidado hoje com isso, tá? Seus principais interesses, tá? Esporte, música, leitura, cinema, teatro. Isso aqui diz muito, né, sobre o candidato, ok? Aí, por exemplo, vamos voltar para o estudo de caso. João, tem alguma pergunta específica? Sabrina? Sim, tem. Passarei umas 15 perguntas. Estude e se prepare. Tá? Então vamos lá. Ó. Fale um pouco sobre você. Frases que você pode usar para dizer o que quer. Descreva seu passado profissional. Utilize expressões que honestamente caberiam na sua história e que dizem tudo sobre si, tais como alguém que trabalhe duro, que não se importa em sair tarde do trabalho, sempre fiz mais do que esperavam de mim. Tá? Isso são frases-chave que você pode utilizar, tá? Quando para falar um pouco de você, ok? Que tipo de trabalho você está procurando?
o receio por trás da pergunta. Tá? O empregador teme que você esteja procurando um emprego diferente daquele que ele tem a oferecer. Por exemplo, ele quer uma secretária ou secretário, mas você quer ser um chefe de escritório. Tá? Então aí, por exemplo, a gente tem que a vaga. Vamos pegar o exemplo aqui que deu. Secretário, você quer ser chefe. Tá? Então não adianta você querer procurar essa. Aí nesse caso aqui você vai ser certamente descartado. Ok? Nada, mas vamos explicar certinho. Nada impede de você, por exemplo, começar como secretário ou secretária e chegar num cargo de chefia, tá? Mas aí são etapas, tá? E, por exemplo, você só vai conseguir sair do cargo de secretário para uma chefia demonstrando liderança, responsabilidade em tudo, desde chegar no horário, tá? Até ser responsável com a sua função, ok? Mas nada impede de você futuramente virar o chefe, o gerente daquele setor. Tá? O que você deve passar? Você está procurando exatamente por aquele tipo de trabalho o qual o empregador oferece? Não diga isso se não for verdade. Tá? Com suas próprias palavras, repita para o empregador tudo aquilo que ele lhe disse sobre aquele trabalho, enfatizando as habilidades que possui para executá-la. Tá? Então, por exemplo, o entrevistador já te falou qual que é as funções do cargo. Tá? Então procura, na conversa, repetir aquilo que ele te falou, que ele vai perceber que você, além de ter prestado atenção, está ciente do que você vai ter que fazer no trabalho, tá? O que você vai ter que executar naquele trabalho. Você já fez esse tipo de trabalho? O receio por detrás da pergunta, né? O empregador está com medo que você não possua as necessárias habilidades e experiências requeridas para o emprego. Tá? Isso daí é aquele caso de você ser real, você falar a verdade para o entrevistador. O que você deve passar? Você possui habilidades transferíveis comprovadas por aquilo que já fez e fez bem em sua vida. Tá? Então, por exemplo, você já trabalhou, já tem habilidade, então fala, tá? Seja franco, seja firme nas respostas, tá? Que isso vai mostrar, vai dar segurança para o empregador, tá? Sabendo que você, por exemplo, está falando com firmeza e mostrando para ele que você sabe aquilo que você está falando, tá? Frases que você pode usar para dizer o que quer. Tá? Eu aprendo rapidamente. E aprendi rapidamente como executar todos os trabalhos pelos quais já passei. Então, por exemplo, se você não tiver experiência, tá? Você pode, eu aprendo, tenho facilidade de aprender, trabalhei em um determinado lugar que eu não tinha nenhum conhecimento a princípio, aprendi rapidamente a executar esse trabalho, fiquei por 6 anos na empresa, tá? Consegui aumento de salário com isso, consegui tomar conta do setor, tudo isso ajuda, ok? Como foi seu relacionamento com seu ex-chefe e com seus colegas de trabalho? O receio por detrás dessa pergunta, né? Isso é algo importante. O empregador teme que você não se relacione bem com as pessoas, especialmente com os chefes. E está só esperando você falar mal do seu ex-patrão ou de seus colegas de trabalho para comprovar a suspeita. Tá? Pessoal, muito cuidado com isso. Tá? Por quê? E é aquilo que que a gente pensa, tá? Você falou mal do seu ex-patrão, quando você sair dessa empresa você também vai falar mal dele, tá? Isso é fato, ok? Igual, por exemplo, aquelas pessoas que chegam na gente para falar mal de alguém, tá? Pode ter certeza que ele vai chegar em outra pessoa para falar mal de você também. Isso é muito ruim, tá? Aí o que você deve passar? Diga o que puder de mais positivo a respeito de seu ex-patrão e de seus colegas de trabalho. Não minta, tá? Enfatize que você geralmente se dá bem com as pessoas. E use essa atitude gentil para que seus ex-patrões e ex-colegas para comprovar o que diz,
aos olhos e ouvidos do empregador. Tá? Então, por exemplo, a gente tem que sempre procurar se dar bem. Mesmo assim, se teve algum contratempo, né, algo que se desgastou, não fale mal. Tá? Procura não falar mal. Fale que não deu certo. Tá? A gente pode testar algumas diferenças de ideias, mas que não tem nada contra. Tá? E é bom, né, a gente sempre deixar as portas abertas por onde a gente passa. Tá? Hoje a gente está num lugar, talvez não dê certo, a gente não é vergonha nenhuma bater na porta novamente e pedir uma nova chance. Tá? Quando você deixou seu último emprego? Tá? Uma outra pergunta aí. Frases que você pode usar para dizer o que quer. Se você deixou o emprego voluntariamente, meu patrão e eu sentimos que eu seria mais eficiente e feliz em outro emprego, no qual aqui descrevo meus pontos fortes, tais como: eu teria mais oportunidade de usar a minha criatividade e iniciativa. Se foi demitido, normalmente eu me dou bem com todas as pessoas, mas nesse caso particular, meu patrão e eu não conseguimos nos relacionar bem. Não sei dizer porquê. Se o seu cargo ou emprego foi extinto, meu emprego foi extinto. Simples assim. Tá? Inclusive, por exemplo, se a empresa fechou, a empresa encerrou as atividades. Com que frequência você faltava ao trabalho no último emprego? O receio por detrás da pergunta, né? O receio aqui é que você falte muito ao trabalho, caso seja contratado. Okay? O que você deve passar? Você é daquele que não falta ao emprego. Se tem algum problema de saúde, deve enfatizar que isso não impede de trabalhar diariamente, comparada a de outros empregados. Sua produtividade é excelente. Frases que você pode usar para dizer o que quer. Creio que é obrigação do empregado comparecer ao trabalho diariamente. Ponto final. Se andou faltando além da conta, diga que já foi algo superado. Tá? Por que está desempregado há tanto tempo? Ou por que existe esse intervalo em sua história profissional? O receio por detrás da pergunta. O empregador teme que você seja do tipo de pessoa que peça demissão por qualquer coisa, ou seja, que não seja do tipo que se apegue à empresa. Tá? Isso tem muita gente que olha isso. A maioria olha, porque, por exemplo, não é bom a rotatividade, né, de funcionários. O que você deve passar? Você ama seu trabalho, está sempre procurando meios de enfrentar novos desafios e de aprender a superá-los. Frases que você pode usar para dizer o que quer. Durante os intervalos entre meus empregos, estive estudando, praticando trabalho voluntário, fazendo estágio, refletindo seriamente sobre meus objetivos na vida, redirecionando meus esforços para vencer. Escolha uma das opções. Tá? Ou também, se você, nesse período que não está na carteira, você trabalhou sem registro, por opção. Você também cita isso. Tá? Será que este trabalho não representaria para você um retrocesso? Ou acho que esse emprego está abaixo das suas habilidades ou do seu talento? Ou você não acha que seria subutilizado nesse emprego? O receio por trás da pergunta. O empregador teme que você possa conseguir a oferta de um salário mais elevado de alguma empresa e deixá-lo logo que surja alguma coisa. Tá? Isso acontece muito. Talvez a pessoa está desempregada, faz uma entrevista, aceita o trabalho, tá, para ganhar, por exemplo, 1.200. Aí passa 1, 2 semanas ou um mês, tá, uma empresa o convida, tá, falando que vai pagar 1.600. O que você vai fazer? Você já vai pular para essa aqui, sem sombra de dúvidas. Tá? E isso que muitas empresas têm medo hoje. Tá? O que você deve passar? Tá? Você permanece nesse trabalho pelo tempo que seu empregador e você estiverem concordando que é melhor de se fazer. Tá? Frases que você pode usar para dizer o que quer. Este trabalho não é um retrocesso para mim, é um passo à frente em relação ao desemprego. Temos um medo semelhante. Todo empregado teme ser demitido.
sem uma razão justa. Gosto de trabalhar e sempre dei o melhor de mim em todos os empregos que tive, ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, então não é só o empregador que tem receio de você, por exemplo, uma outra oportunidade de virar as costas e sair, né, e ir para outra empresa. Mas a gente, como funcionário, também tem esse receio de chegar e logo o patrão nos dá o aviso, né, nos demitir. Então o medo aí disso é recíproco. Por que nós contrariamos você? Por que nós contrariaríamos você? Tá? Muna-se de argumentos considerando os interesses do entrevistador e da empresa. Tá? Faça um resumo generalizado, enfocando suas qualificações para o trabalho a ser desenvolvido, com cuidado de não exagerar na dose. Então não adianta também você enfeitar muito, né? Você tem que ser sincero, tá? Focando nas suas qualificações e bola para frente, como a gente diz. Por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Essa deve ser a pergunta mais fácil a ser respondida. E mesmo que o entrevistador não a faça, diga-lhe a si mesmo no momento oportuno. Tá? Mesmo se ele não te fizer essa pergunta, você fala por que você deseja trabalhar nessa empresa. Tudo que você precisa fazer é organizar uma série de motivos em frases curtas e objetivas, usando fatos e não bajulações. Tá? O que mais lhe interessa no cargo que oferecemos? É a oportunidade ideal para despertar interesse no entrevistador. Tá? Você terá a oportunidade de desenhar um sintético plano de trabalho, com foco em resultado, na interação de equipe, na visão do cliente interno e externo, conhecimento de mercado, dentre outros. Tá? Então, por exemplo, quando perguntar qual o interesse no cargo que oferecemos, então certamente você já vai, essa é uma pergunta que você já vai ter a resposta na ponta da língua. Tá? Então, por exemplo, é a oportunidade de você encantar aí o seu entrevistador. Quanto você quer ganhar? Observe o momento em que surge essa pergunta. Não adianta falar de salário se ainda não fez uma entrevista, e boa. Tá? Portanto, procure politicamente negociar para uma etapa final. Em casos específicos, seu último salário oferecerá um parâmetro. Seja flexível e aberto às negociações. Por exemplo, você no seu último emprego você ganhou 2.500. Tá? Só que, por exemplo, a base do salário da empresa é 2.000. Tá? Tem gente que não gosta de diminuir o salário na carteira. Tem gente que fala, não, eu não vou diminuir. Aí fica desempregado X meses. Tá? E já teve a oportunidade de voltar ao trabalho, mas com salário mais baixo. Mas não. Prefere ficar sem trabalhar, tá? Do que diminuir o salário na carteira. Tá? Eu nunca tive problema com isso. O Célio Martins, nunca vi problema nenhum com isso. E sempre, por exemplo, se eu estivesse ganhando, por exemplo, vamos pular, 2.000 numa empresa e fosse chamado para trabalhar, por exemplo, uma pessoa me oferecia 1.800, eu ia porque eu sei que eu vou fazer esses 1.800 chegar a 2.500, 2.600, tá? 2.100. Eu tinha certeza disso, tá? Que eu ia conseguir com o meu trabalho resultados que me faria chegar com comissões e tudo mais a um salário mais alto. Tá? Então eu nunca tive problema com isso. E uma coisa que graças a Deus sempre aconteceu comigo, por exemplo, eu só saía da empresa, por exemplo, o pessoal me convidava, estava numa empresa, o pessoal me convidava, eu negociava, né? Mas nunca deixei a empresa que eu estava na mão. E sempre antes de sair, o que eu fazia? Eu treinava uma pessoa ou eu mesmo contratava uma pessoa para fazer aquele serviço que eu estava. Tá? Só uma empresa que eu trabalhei, que quando eu fui conversar com o proprietário, ele não quis que eu treinasse, ele falou, não, você pode
pode ir, e não quis que eu ficasse. Tá? Ignorância, porque eu ia treinar uma pessoa para fazer o trabalho. No entanto, passou-se 2 anos, ele me convidou de novo para ir para a empresa novamente. Tá? Eu cheguei, fiz o trabalho novamente sem problema nenhum. Mas, a princípio, ele não quis que eu ficasse, não quis que eu treinasse uma pessoa. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aí. Em caso específico, seu último salário, né, seria o parâmetro. Seja flexível e aberto à negociação. Observe os benefícios oferecidos, a possibilidade de bônus e as perspectivas de crescimento e desenvolvimento profissional. Tá? Não de faixas limitando o salário. Então, por exemplo, talvez você vai ganhar menos, mas a possibilidade, tá, que você tem de crescimento e desenvolvimento profissional, tá, lá na frente você vai ganhar muito mais, você vai ter a possibilidade de ganhar muito mais do que você estava, que os 2.000 que você não queria baixar na carteira. Tá? Tem tudo isso aí. Por que você está deixando o seu emprego? Ou deixou o seu emprego, né? Se está empregado e procurando outra colocação, diga que está buscando melhor oportunidade e progresso. Nunca se queixe da empresa. Enfatize a ideia de buscar desafios. Tá? Se foi ou está sendo demitido, não adianta esconder, diga a verdade. Se for o seu caso, mencione que a demissão foi causada por corte de custo e que o desligamento não se deu ao mau desempenho de sua parte. Se a demissão for resultado de uma atitude infeliz de sua parte, mencione brevemente que cometeu um erro, mas que aprendeu e que não deixará que isso se repita mais. Tá? Então, vocês estavam vendo aqui que as dicas todas sejam o mais sincero possível. Tá? Diga quais são os seus pontos fracos e mais significativos. O receio por detrás das perguntas. O empregador receia que tem alguma falha de caráter e tem esperança de que, pressionado, você o confesse. Tá? O que você deve passar? Você tem limitações, como todo mundo, mas está sempre se empenhando em se aprimorar e ser um trabalhador mais eficiente. Tá? Frases que você pode usar para dizer o que quer. Mencione algum ponto fraco, mas enfatize o seu lado positivo. Exemplo: não gosto de ser controlado demais, porque tenho muita iniciativa e gosto de antecipar meus problemas antes que eles se agravem. Tá? Aqui, por exemplo, você está falando que você não gosta de ser controlado demais. Tá? Mas por quê? Porque você tem iniciativa e gosta de antecipar seus problemas antes que se agravem. Tá? Então, mesmo você falando que você não gosta de ser controlado, tá? Você já dá o porquê e é algo que chama bastante atenção. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Naturalmente, o profissional que responder não estará cometendo um erro grave. Tá? As perguntas têm a finalidade de esclarecer quais são as necessidades da empresa em relação ao perfil do profissional que estão procurando. Necessariamente, não é preciso esperar que esta pergunta seja feita para você se posicionar a respeito. Então você não precisa esperar chegar no final da entrevista, tá, para você fazer a pergunta que você quer. Talvez no meio das perguntas você já ache espaço para ir questionando o entrevistador sobre o que você quer saber também. Tá? Sua posição em uma situação de entrevista não é passiva, é sim participativa, você tem que participar. Quantas perguntas o João fala, né, Sabrina? Sim, o ideal é que você treine antes. Depois da entrevista, envie um e-mail agradecendo a oportunidade. Poucos fazem isso. É um diferencial. Tá? Aí o João vai falar, vai agradecer, né? Verdade. Muito obrigado, irei treinar em casa. Aí o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão responder da página 47, as questões da página 47. Tá naquele mesmo esqueminha. Você vai preencher, tá, essas perguntas. E, por exemplo, aqui vocês vão ver que é uma entrevista de trabalho, né, que vocês estão fazendo aí. Eu vou procurar, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, sobre entrevistas de trabalho. Tá? Eu vou achar ele, se eu localizar, eu vou passar o link para vocês no grupo. Aí então vocês vão responder essas perguntas para mim, tá? E vai tirar a foto e me mandar, certinho? Então essas primeiras perguntas aí vai da página 47 a 49, tá? Vou pôr só 47, que é onde vai começar as questões.
Então vamos lá. Vamos dar sequência aí. E vamos falar de gestões de pessoa agora. Deixa eu só carregar as páginas aí. Tá? Aí vamos para o capítulo 4. Aí gestão de pessoas. Aí vai o estudo de caso, né? A contratação de João. O João já arrumou um trabalho. Na agência de recrutamento ele vai ligar, né? Novamente, por exemplo, um estagiário arrumou um emprego e pediu demissão. Sabendo disso, Sabrina lembrou de João e resolveu fazer uma proposta. Sabrina, bom dia, tudo bem? Oi, Sabrina, que surpresa. Em que posso ajudar? Você ainda está desempregado? Estou quase conseguindo um emprego. Realizei uma entrevista. Fiz uns testes, mas até agora a empresa não retornou. Aí, Sabrina, espero que a empresa não ligue. Nossa, Sabrina, estou ansioso e você, para ajudar, está torcendo contra? Sim, porque tem uma proposta para você. Proposta? Sim, o estagiário pediu demissão e estou querendo lhe dar uma oportunidade. Aí o João, né, fica todo sério. Sim, você disse que já selecionou, né? Sim, na padaria, mas fiz sem saber o que estava fazendo. Sei disso, mas quer aprender? Sim. Irei aí para resolver a questão. Pode ser? Sim. A área de auxiliar de gestão de pessoas. Gestão de quê? Né? Gestão de pessoas. Que área é essa? Irei explicar. Então vamos lá. O que é a gestão de pessoas? Vários autores definem gestão de pessoas, porém a melhor definição seria: gestão de pessoas é o conjunto integrado de atividades de especialistas e de gestores, tais como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas, no sentido de proporcionar competências e competitividade à organização. Tá? Olha o que é a gestão de pessoas. Gestão de pessoa é a área que constrói talentos por meio de um conjunto integrado de processos e cuida do capital humano das organizações, e o elemento fundamental do seu capital intelectual e a base do seu sucesso. Aí o João, legal, mas e os recursos humanos, o que é? Não é a mesma coisa de gestão de pessoas, Sabrina? Segundo o blog, tá, a diferença entre essas áreas está nos processos. O segmento dos recursos humanos trabalha, por exemplo, com políticas de RH, recrutamento e seleção, plano de carreira, avaliação de desempenho, banco de talentos e clima organizacional, entre outros. Já a área em questão, a área de gestão de pessoas, é focada em facilitar o crescimento e a contribuição de cada pessoa para o negócio, tendo sob sua responsabilidade a participação, envolvimento, capacitação e desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. Tá? É a sua função humanizar a organização, um grande desafio a ser vencido diariamente. Tá? Aí, o que faz essa área? Muitas coisas, mas irei citar algumas a seguir. Reúnem-se 6 processos básicos aos processos. Processo de aplicar pessoas, que significa desenho organizacional, desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das pessoas e avaliação de desempenho. Então, aqui, quando você tem esse desenho organizacional, tá, você pode ter certeza que o funcionamento do determinado setor ou da organização toda é muito melhor de uma que não tem. Tá? Por quê? Cada pessoa nos seus cargos sabe exatamente o que tem que fazer, porque tem a descrição de cargos. Tá? Então, por exemplo, não tem como a pessoa falar, não sabia disso, não sabia daquilo, porque tem tudo descrito. Tá? É o processo de recompensar pessoas, que significa recompensas, remuneração e benefícios e serviços sociais. Tá? Isso ajuda muito também dentro da organização, dentro da empresa. Processo de agregar pessoas, que significa recrutamento e seleção de pessoal. Tá? Processo de desenvolver pessoas, que significa treinamento e desenvolvimento de pessoas, programas de mudança e desenvolvimento de carreiras e programas de comunicação. Depois eu vou falar algo sobre isso daqui, tá? Que acontecia comigo bastante, e muitas das vezes eu fui criticado quando eu comecei a fazer isso. Tá? Eu me formei em 95, fiz pós em 96. Isso. Aí, no ano de... eu comecei um estágio na prefeitura. Logo na sequência, eu já ainda estava estudando, ainda estava fazendo faculdade, já estava na prefeitura, já estava dando aula em outras 2 escolas. Mas, se não me engano, no ano de 2000,
eu entrei numa empresa já como coordenador. Tá? E o que eu sempre fiz, não passei em muitas empresas, mas onde eu passei, o que eu sempre fiz? Eu sempre treinei alguém para me substituir. Tá? Sempre treinei alguém para me substituir. Hoje, por exemplo, eu e minha esposa, nós somos da Assembleia, tá? E nós somos líderes de jovens. Faz um ano que nós estamos na liderança dos jovens na nossa igreja. Tá? O que nós fizemos logo nesse começo do ano? Mesmo que não tá tendo culto, né, por causa da pandemia, nós temos um casal no nosso grupo, tá? E, por exemplo, na nossa igreja, por exemplo, casou, por exemplo, a moça já tem que cantar com as irmãs, né, com as mais velhas, e o rapaz fica trabalhando na igreja. E para eles não saírem do grupo, eu conversei, né, com o nosso líder, falei assim, eu quero deixar os dois para nos ajudar, tá, para futuramente eles nos substituir. Porque, por exemplo, eu sei nesse caso, tá, eu sei que eu não vou ficar sempre como líder deles. Tá, e outra, porque eu já tenho 45 anos, tá, e são todos jovens. Então, por exemplo, nós estamos treinando este casal para que eles nos substituam no futuro próximo. Tá? E eu sempre fiz isso também na minha vida profissional. Eu sempre escolhi, por exemplo, trabalhando com professores, eu sempre separava 2 professores para que ficassem, por exemplo, nas atividades que eu fazia, me acompanhando. Para quê? Se eu saísse ou a empresa me demitisse, eu já tinha alguém preparado para fazer aquele trabalho. Então eu sempre fiz isso. E muitas das vezes, quando eu comecei a fazer isso, eu era questionado. Tá? Por exemplo, vamos pegar aí na parte de informática. Tem muita gente que vai ensinar informática, tá? Principalmente na área de programação ou designer. Tá? Vamos usar o design que eu estou fazendo muito hoje. Pessoal, nossa, mas você ensina essas dicas, você ensina esse macetinho? Não pode, porque, por exemplo, a pessoa logo vai fazer. Não, mas, por exemplo, se eu estou dando aula, eu estou treinando uma pessoa, a pessoa tem que saber os macetinhos que tem para fazer também. Tá? Eu não vejo o meu aluno como um concorrente. Eu vejo ele como um profissional, tá? Que vai, por exemplo, para cima, que vai conseguir conquistar clientes. Eu sempre falo, o pessoal, alguns acham ruim, falam que eu viajo, mas não. Por exemplo, há espaço para todo mundo no mercado. Tá? No momento, você vai falar, sério, mas vamos deixar a pandemia um pouco de lado. Tá? Quando tudo voltar ao normal, tem espaço para todo mundo ganhar dinheiro. Tá? E eu nunca me importei. Sempre, por exemplo, no final do ano passado, tá, eu fechei com um aluno particular. Ele porque ele ia trabalhar no Nordeste, numa fábrica do Nordeste, e ele precisava de algumas dicas de Excel e PowerPoint. Então, por exemplo, a gente fechou um pacote. Ele veio 4 dias em casa. Só que, por exemplo, ele ia viajar na segunda. Ele fez sexta à noite, sábado à noite e domingo o dia todo. E conversando com alguns amigos, quando eu comentei, né, que eu não poderia reunir com eles, porque eu tinha um aluno no domingo o dia todo, o pessoal ficou horrorizado. Ah, você é louco, você... Mas a pessoa precisava. Tá? Por exemplo, ela foi trabalhar no Nordeste, numa fábrica lá, e ela precisava dessas informações para poder se sair bem lá. Mesmo, por exemplo, por exemplo, o cargo dele é um cargo alto, tá? Mas ele precisava dessas informações. Eu não vou deixar a pessoa... Tá? E ele nem me conhecia, foi uma indicação de um amigo meu, tá? Que tem uma loja.
que me indicou para ele. Então, não é porque era domingo, era um dia de descanso, que eu vou virar as costas e falar, não, ó, eu tenho sexta e sábado só. Não daria para ele ver tudo que ele precisava. Tá? Então, eu nunca dei muita questão para isso também. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, ontem mesmo tinha aluno me mandando trabalho, tá? Para mim fechar a nota para eles. Não dou bola para isso. Por exemplo, não deu para vocês entregar na segunda, tá? Vamos pegar assim no horário, por exemplo, a gente tem aula, os horários das aulas, né? Por exemplo, tem aula das 3 às 5, tá? E das 6h30 às 8h30 da noite. Tá? Se vocês podem reparar que eu vou estar online toda hora. Tá? Se alguém me mandar mensagem 1h da manhã, eu vou responder. Tá? Isso independente se o aluno é das 3 às 5. Tá? Eu vou estar sempre disposto a resolver com vocês. Tá? Então não tenho problema nenhum com isso. O processo de desenvolver pessoas, né, que é o que nós falamos aí. Processo de manter pessoas, que significa administração da disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção das relações sindicais. Tá? Processo de monitoramento de pessoas, significa banco de dados e sistema de informação gerenciais. Esse respeito de banco de dados aqui, tem muita gente que pede currículo, tá? Por exemplo, faz a entrevista e não é selecionado, mas o que eles fazem? Tá? Eles armazenam isso num banco de dados. Numa próxima oportunidade, eles nem precisam fazer a entrevista de novo. Por exemplo, você fez uma entrevista, tá? Mas naquele momento você não foi selecionado. Tá? Mas num futuro próximo, eles podem te chamar novamente e você pula essas etapas. Por quê? Você já fez a entrevista, a empresa te conhece. Tá? Só naquele momento que não deu certo. Mas agora surgiu uma outra vaga que se encaixa no seu perfil. Tá? Então por isso que o pessoal hoje faz muito banco de dados. Tá? Sistema de informações gerenciais. Aí tem o modelo de gestão de pessoas, né? Agregando pessoas, aplicando pessoas, recompensando pessoas, tá? Desenvolvimento, pessoas, mantendo pessoas e monitorando pessoas. É o que nós acabamos de ver anteriormente aí, um tipo de organograma aí que é feito. Aí vai voltar para o estudo de caso. Né? Nossa, pensei que só seria selecionar. Mas sempre foi assim? Aí a Sabrina vai falar para ele, não, contarei desde o seu surgimento. Surgimento, sim. Eu me lembro desta aula na faculdade. O primeiro processo de seleção, segundo os estudiosos, foi: contratar bons profissionais é um desafio há mais de 2000 anos. A primeira tentativa de selecionar pessoas de maneira científica data 207 a.C., quando os funcionários da dinastia Han, na China, criaram uma longa e detalhada descrição de cargos para funcionários públicos. Mesmo assim, poucas contratações foram satisfatórias. Está na revista Hardware. João, antes de Cristo, é antigo, hein? Mas ali já tinha currículo? Sabrina, não. Na verdade, a matéria Recursos Humanos surgiu na Segunda Guerra Mundial. Contarei um breve histórico. No início do século XX, as empresas desenvolveram o setor de relações industriais, com o objetivo de fazer a interlocução das relações entre trabalhadores e empregadores. Haviam alguns poucos estudos na área ligada à produtividade. A partir de 1950, os trabalhadores conquistaram diversos direitos trabalhistas. Com isso, o setor passou a cuidar principalmente da parte burocrática e dos direitos dos profissionais, passando a ter o nome da administração pessoal. 20 anos mais tarde surge o termo recursos humanos. A mentalidade já está diferente dessa época. As pessoas passam a ser vistas como um recurso, tão importante quanto os outros da organização possuem. O objetivo do setor é administrar essa força de trabalho. O termo recursos humanos ainda é utilizado atualmente, visto que ele se disseminou bem no mercado, mas o paradigma passou por diversas transformações. As pessoas agora são vistas como elementos valiosos do empreendimento, pois são elas que colocam os processos em prática e trazem resultados para a corporação. Antigamente,
Funcionário era, vamos falar assim, uma mercadoria. Era visto como um qualquer, vamos dizer assim. E essa relação foi mudando. Tá? Por quê? É o funcionário, é o colaborador que faz a roda girar. Né? E quando a roda gira certinho, tá? Certamente a empresa vai ter lucro. E isso, o que entra? Entra motivação. Não é só, por exemplo, motivação financeira, tá? Que faz isso. Mas, por exemplo, tem outros, por exemplo, a empresa pode fornecer cursos para o colaborador. Tudo isso faz o colaborador ser motivado. E uma coisa que eu sempre falo, eu acho que eu não citei isso com vocês. Tá? Vou terminar aqui, depois eu vou passar para vocês. Tá? Então quer dizer que o termo recursos humanos é a vida das pessoas se tornarem importantes nas organizações. Sim, tenho aqui os meus livros, cada época de recursos humanos. Aí década de 20, né? Aí tem aí as dicas aí, ó. Década de 30, donos da empresa, centrado no resultado, perfil homem e mulher, pouco espaço, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Década de 40, advogados, leis, CLT. Né? Década de 50, industrialização, pessoas são vistas como processos, Taylor e Fayol. Década de 60, sindicatos, repressão à ditadura, trabalho em equipe. Década de 70, administradores, organograma, poder pelo tamanho da empresa. Década de 80, psicólogos, RH revolucionário, pessoas como verdadeiros recursos humanos, falta de conhecimento das leis, sindicato, processo. Década de 90, fusão, aquisição, terceirização, efeitos das demissões, integração. Tempos atuais, gestão de pessoas, enfoque em plano de carreira, manutenção de pessoas, crescimento profissional, processo seletivo mais complexo. Aí vai entrar aí, né, o João falando novamente. Aí a importância das pessoas. Tá? As pessoas são os elementos mais importantes de uma organização, como nós já falamos. Pessoas excepcionais podem fazer funcionar uma organização precária. Pessoas desmotivadas ou incompetentes podem anular a mais perfeita organização. A importância dos recursos humanos. O futuro do seu negócio está nas mãos dos seus empregados. Aqui o Morita, né, fala isso. Todas as operações de negócio podem ser resumidas em 3 fatores: pessoas, produtos e lucros. As pessoas vêm em primeiro lugar. Se você não tiver uma boa equipe, não poderá fazer muito com o resto. Tá? Sem pessoas qualificadas, como ficaria a empresa? Provavelmente fecharia. Mas o processo sempre foi contratar? Não, contratar, recrutar é uma das funções. Aí depois tem uma tabela aqui, tá, que vai falar dos anos, né? Aí aqui vai ter um outro questionário para vocês responderem, tá? Mesmo esqueminha, respondam e me mandem, tirem foto, tá? Uma frase que eu sempre falo, tá? Existe assim, o incentivo. Vou até abrir o PowerPoint que eu vou escrever para vocês. Eu fiz isso até na minha página do Face. Tá? Há alguns anos atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu abrir aqui o Face. Vamos ver se a gente consegue localizar. Acho que foi, não sei se foi 2016, 2017. Vamos lá. Eu acho que vai demorar muito aqui. Eu vou dar uma pausa aqui e vou localizar e já volto. Encontrei, ó. Na realidade foi 10 de março de 2017. Do que adiantaria o incentivo se você não tiver motivação para vencer os obstáculos? Do que adiantaria milhares de torcedores gritando o seu nome, te aplaudindo? Isso seria um incentivo. Se você não tiver motivação para vencer, do que adiantaria o patrão chegar ao seu colaborador e prometer um carro do ano para você bater uma determinada meta? Se você não tiver motivado
e acreditar em dias melhores, incentivo é o que você recebe de fora para dentro, mas a motivação ninguém pode te dar, porque ela é de dentro para fora. Motiva-se. O que eu quis dizer com isso daqui? Não adianta, por exemplo, a pessoa querer te incentivar. Vou te dar 10 mil se você fizer isso. Tá? Se você não estiver motivado, você não vai conseguir. Tá? Então, só que a motivação não sou eu que vou conseguir colocar isso em você. A motivação você tem que ter ela dentro de você. Tá? Por quê? Você motivado, qualquer obstáculo que vier na sua frente, você vai conseguir vencer ele. Passe o que passar. Se você estiver motivado, tá? Você tendo motivação, você sendo motivado, você se motivando, o obstáculo vai se tornar pequeno perante a sua motivação. Então você pode ter certeza, procure sempre se motivar. Você mesmo se motivar. Não espere uma pessoa te dar algum incentivo para você fazer algo. Tá? Motiva-se. Você mesmo tem que se motivar, que você vai conseguir chegar onde você quer. Ok? Então essa foi a frase aqui, foi no dia 10 de março de 2017 que eu postei ela a primeira vez. Aqui, Vou até printar ela, tá? Vou colocar ela no grupo para vocês. Ok? Vamos voltar lá na apostila. Então vocês vão responder o questionário para mim, tá? Dessa página 61 e 62, né? Sequência aí. Tá? Vão tirar a foto e vão me mandar. Ok? Na próxima aula, nós vamos estar fazendo a partir do capítulo 5. Ok? Então, nossa aula de hoje foi essa. Tá? Espero que tenha sido claro nas minhas explicações. Eu vou mandar aquela coisa e vou procurar o vídeo que eu falei também, que eu falo sobre a entrevista de emprego. Ok, pessoal? Uma ótima semana para vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula.